Eu anotei mais exemplos aqui para a gente continuar tratando aí, né? Continuar falando dos pronomes nucleares e pronomes adjuntos. Exemplo número 4 é um sintagma nominal. Vários assuntos. É preciso lembrar que na modalidade escrita, você jamais deve escrever sintagmas nominais com iniciais maiúsculas, nem terminá-lo com ponto, tá bom? Porque simplesmente porque não se trata de uma frase, é um sintagma nominal e não uma frase, tá bom? Então, nesse sintagma aqui que eu citei, vários assuntos, nós temos o item lexical, o vocábulo vários, como um pronome tradicionalmente chamado de pronome indefinido, né? A função sintática é adjunta em relação ao núcleo nominal assuntos, portanto se trata de um pronome adjetivo, de um pronome adjunto, tá bom? Esse pronome adjetivo, logicamente, pela própria terminologia que nós utilizamos para qualificar, é bem próximo de um adjetivo. Tanto que abaixo, logo abaixo eu fiz o exemplo 5. Assuntos vários. Em assuntos vários não há pronome, por assim dizer, né? O que há é um adjetivo. Claro, tá num plano mais estrito aí. O que há é um adjetivo. Esse vários aí, em 5, assuntos vários, equivaleria a assuntos variados. Então, repetindo, no sintagma nominal assuntos vários, nós teremos substantivo, adjetivo, núcleo, adjunto. No sintagma nominal vários assuntos, nós teríamos pronome adjetivo, portanto um pronome adjunto, e o núcleo nominal assuntos. Adjunto mais núcleo. Pronome mais substantivo. Isso ocorre, esse tipo de dicotomia ocorre com certos pronomes indefinidos, pronomes adjetivos, não é? Como vários, diversos. Com o item lexical diverso ocorre a mesma coisa. Diversos assuntos, ou no sintagma nominal diversos assuntos, nós temos diversos como pronome. E em assuntos diversos, nós temos diversos como adjetivo. Então, por aí vocês podem ter uma ideia ainda que aproximada de como a sintaxe é importante, até mesmo na taxonomia dos elementos lexicais. Motivo pelo qual a gente cunhou, né, quando eu digo a gente, no sentido genérico, a gente cunhou já há bastante tempo o termo morfossintaxe, já que muitas taxonomias gramaticais dependem das relações sintáticas. Nesse caso aí de assuntos vários assuntos, a anteposição faz com que você classifique o vocábulo como pronome. E a pós-posição faz com que você classifique o vocábulo como adjetivo. Não é o caso do pronome possessivo, por exemplo, né? Ele é tradicionalmente um pronome. Ele não se transforma em adjetivo, estrito senso, adjetivo puro, né? Tanto que eu elenquei aqui mais 2 exemplos. Em 6, minha casa. E em 7, falha nossa. Em 6 nós temos pronome adjunto, pronome adjetivo, mais núcleo do sintagma nominal. Em 7 nós temos apenas uma inversão, apenas uma troca de posição, sem que haja alteração na categoria ou na subcategoria gramatical. Então, repetindo, em 6 nós temos, em minha casa, nós temos pronome adjunto mais núcleo sintagmático. Em 7, falha nossa, né? O sintagma em 7 é falha nossa. Em 7 nós temos núcleo nominal e pronome adjunto, né? Então não houve aí, no caso do possessivo, a mudança aí mudança entre aspas, né? De classe gramatical, nessa leve variação entre pronomes adjetivos e adjetivos estritos, né?
Muitas vezes, eu acabei me lembrando, não é uma sentença que eu anotei aqui, mas eu acabei me lembrando de que muita gente acha que na sentença o livro é meu, o meu seria um pronome substantivo que funcionaria como predicativo do sujeito. Mas não é verdade não, tá? A análise que eu faço considera a elipse do núcleo nominal. Então, a sentença o livro é meu equivaleria, na minha perspectiva, tá bom? Na minha perspectiva, equivaleria ao livro é meu livro. Você, na verdade, trata-se de um zeugma, né? Você pode falar o zeugma ou a zeugma, que é a elipse de um item lexical que deixa de ser utilizado por estar pressuposto na sentença, né? Por estar pressuposto no uso precedente, no uso anterior. Então, obviamente, você não vai repetir o vocábulo livro, ele fica pressuposto, né? Entendeu? Tanto está pressuposto que seria mais ou menos incoerente no plano semântico dizer ou escrever o meu livro é meu, né? O que prova que se você deixa de utilizar o possessivo, né, o pronome possessivo, no sintagma inicial, você acaba usando esse possessivo no sintagma final com o zeugma do núcleo livro. Então, tá? Só para repetir, no sintagma, ou na sentença, perdão, o livro é meu, eu vejo dois sintagmas nominais, né? O primeiro sintagma nominal, o livro, e o segundo, meu livro, com a elipse do núcleo no segundo sintagma. Tá bom? Aqui nós temos aqui no oitavo exemplo que eu fiz, José afirma respeitar Maria. Esta, porém, não acredita naquele. Então nós temos aí a retomada anafórica de dois substantivos, de dois sintagmas nominais. O esta retomando anaforicamente Maria e o aquele retomando anaforicamente José. Nesse caso nós temos sim o pronome demonstrativo, né? O pronome demonstrativo é em função nuclear, tá bom? Já que são retomadas anafóricas. É bem verdade, a gente enfatiza que há essas retomadas anafóricas. Mas ainda assim você pode chamar o esta de pronome nuclear, pronome substantivo, né? E o aquele também de pronome nuclear, pronome substantivo. Então, reiterando aqui, repetindo. Na sentença, ou na frase, José afirma respeitar Maria. Esta, porém, não acredita naquele. Considerando essa frase inteira, tanto esta quanto aquele são pronomes nucleares, pronomes substantivos, né? O esta, a função nuclear é comprovada. O esta é sujeito do verbo acreditar, né? E o aquele é objeto indireto, é núcleo do objeto indireto ou núcleo do complemento relativo do mesmo verbo acreditar. Então nós temos aí uma relação entre sujeito, né? Uma relação de concordância, e objeto, que é uma relação de regência, de predicação, né? No exemplo número 9, penúltimo exemplo aqui que eu fiz, nós temos o seguinte: alguém viu o menino. Nesse caso, nós temos um pronome indefinido substantivo. Isto é, um pronome nuclear. O que nos faz concluir com certa facilidade que os pronomes indefinidos podem regularmente exercer função nuclear ou adjunta. Normalmente ele é adjunto, né? Ele é muito mais adjunto que nuclear. Mas, principalmente esse pronome alguém ou outro correspondente, ninguém, né? Antonímico, né? Esses pronomes exercem função nuclear na estrutura do sintagma nominal. De modo que, na sentença alguém viu um menino, que é uma sentença interrogativa, né? O pronome alguém é
respectivamente, é um pronome indefinido, um pronome substantivo, porque exerce função nuclear, a saber, a função de sujeito simples explícito. Né? Finalmente, nós chegamos aqui ao último exemplo. Né? Algumas pessoas vão dizer que mais uma vez, nós estaríamos diante de um pronome substantivo. O último exemplo é: alguns faltaram à reunião. Aqui eu já não vejo um pronome substantivo, não, porque eu considero mais uma vez a elipse do núcleo. Vejam a diferença entre o 9 e 10. Em alguém viu um menino, eu não posso postular um núcleo nominal elíptico. Alguém, homem, viu um menino. Alguém, pessoa, viu um menino. Não dá. Agora, em alguns eu posso sim postular o núcleo substantivo, né? Elíptico. Né? Alguns estudantes faltaram à reunião, alguns alunos faltaram à reunião, alguns professores não vieram, alguns médicos faltaram à reunião, alguns deputados faltaram à reunião, e por aí vai. Eu poderia ficar o dia inteiro aqui exemplificando esse núcleo elíptico. Então, repetindo, na sentença número 10, alguns faltaram à reunião, nós temos o alguns como pronome adjunto, pronome adjetivo, com o núcleo do sintagma em elipse, tá bom? E não pronome nuclear, como é o caso de alguém viu o menino. Bom, pessoal, por hoje é só, tá? Mais uma vez eu peço, anotem as perguntas, anotem as dúvidas, para que nós discutamos, façamos a discussão devida na nossa reunião lá por Skype, na segunda-feira, se Deus nos der vida e saúde, tá bom? Muito obrigado, tudo de bom pra gente, força, tá? E se cuidem, saúde para todos.